Havendo um número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, professor, doutor, ilustríssimo, excelentíssimo vereador, professor Ivanir de Mello, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 48ª sessão extraordinária, em 28 de dezembro de 2010. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Carlos Caiado, segundo vice-presidente. Às 18h05, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Chiquinho Brazão, Dr. Jorge Manaia, Luiz Carlos Ramos, Raimon, Alexandre Cerruti, Elton Babu, Carlos Caiado, Jorginho da SOS, Dr. Jairinho, Tereza Berger, Paulo Messina, Roberto Monteiro, Carlos Bolsonaro, Tio Carlos, José Everaldo, Dr. Gilberto, Leonel Brizola Neto, Patrícia Morim, Márcio Pacheco, Paulo Pinheiro, Tânia Basto, Estepânia Cessian, Clarissa Garotinho, Eider Dantas, Adilson Pires, João Mendes de Jesus, Lucinha, Ben Gartino, S. Ferraz, Marcelo Piuí, Rubens Andrade, Dr. Carlos Eduardo, Aloysio Freitas, Renato Moura, Ivanir de Mello, professor Washington, Rosa Fernandes, Dr. João Ricardo, Vera Lins, Nereide Pedregal, Aspaza Camargo, Lilian Sá, Alberto Sirquis e Dr. Fernando Moraes. 45. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 18h45. Obrigado, professor. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador João Mendes de Jesus, que dispõe de 20 minutos. Senhoras e senhores vereadores presentes, como diz meu amigo Eleomar, as galerias, telespectadores, todos presentes, considero esse momento importante fazer esse pronunciamento de encerramento de mais um ano legislativo aqui nesta casa e tecer alguns comentários a respeito do nosso trabalho, nosso mandato ao longo desse período. Considero ser vereador da cidade do Rio de Janeiro uma das maiores honras da minha vida. Fui deputado federal, o que muito me apeteceu, me honrou, mas ser vereador dessa linda cidade é um marco em minha existência que eu vou levar até o fim de minha passagem por este planeta. Ser vereador do Rio de Janeiro é como fazer um superdoutorado sobre as questões humanas. Vereador Everaldo, José Everaldo, eu votei no senhor, hein? Então, o que me leva a ter uma compreensão profunda das relações sociais, políticas e econômicas que norteiam o nosso aprendizado sobre a vida. Trabalhar em prol do povo do Rio de Janeiro é gratificante, ainda mais quando, no meu caso, dedico-me à sociedade carioca por meio de projetos, indicações, moções de ações junto à presidência da Casa, que tem um presidente experiente, justo e democrático, e a comissão permanente do idoso, a qual presido, que tem se pautado em apoiar e realizar ações que beneficiam, de fato, os idosos de nossa cidade. Quero também ressaltar que a cidade do Rio de Janeiro tem à frente de sua administração um prefeito voltado ao bem-estar dos moradores do nosso município. É uma administração
que se traduz em servir a população do Rio, notadamente as comunidades mais pobres, as mais humildes, né? E por isso dependem da cooperação da Prefeitura, do Estado, que propõe projetos e coloca em prática os programas que fundamentam o desenvolvimento daqueles que, por circunstâncias históricas e sociais, encontram-se ou encontravam-se abaixo da linha de pobreza. Quero informá-los sobre o meu trabalho parlamentar. Apresentei, ao longo desse período, 16 projetos. Essas propostas são de âmbito social, voltadas que são aos interesses da sociedade. No bairro de Vila Kennedy, a Travessa Peloponeso, reformamos uma praça abandonada há vários anos. A praça, por intermédio de votação por parte dos moradores, recebeu o nome de Praça da Paz. Foi instalada nova iluminação, árvores foram plantadas, né, e podadas, quadras recuperadas, bancos e mesas de jogos foram recuperados e implantados, bem como pintados. Há anos, os moradores reivindicavam a reforma, porque a praça é um dos lugares de lazer daquela localidade. Elaborei também projeto que cria o Festival Estudantil de Teatro, o FET, na rede pública de ensino. A proposta determina que o festival aconteça uma vez por ano. Além disso, fica estabelecido que seja criada a Comenda Martins Pena, que faz alusão ao talentoso dramaturgo e diplomata brasileiro. A Comenda tem a finalidade de dar reconhecimento àqueles que se destacaram no segmento da cultura no Rio de Janeiro, além de resgatar ainda mais o nome do grande artista, ensaísta e patrono da Academia Brasileira de Letras, Luiz Carlos Martins Pena. Outro projeto de minha autoria considera de utilidade pública a União Brasileira de Ensino Particular, o BEP. A entidade é uma ONG sem finalidade econômica e desenvolve trabalhos com crianças, adolescentes, adultos e pessoas da terceira idade, por meio de ações socioeducativas, cursos, palestras, acompanhamento pedagógico, psicossocial, lazer, entretenimento e capacitação profissional, educação, esporte, lazer, saúde, arte e cultura. São segmentos nos quais a UBEP está presente no Rio de Janeiro. Também, por intermédio do projeto, foi reurbanizada a Praça das Amendoeiras, cujo nome foi ratificado por meio de votação dos moradores do bairro de Padre Miguel e da comunidade da Vila Vintém. A praça foi recuperada, suas árvores foram podadas, as quadras recuperadas e pintadas, a iluminação melhorada, bem como instalados novos postes. Enfim, o logradouro passou a ser frequentado pela sociedade, o que fez as pessoas mal intencionadas se afastarem do lugar, que inclusive ficou mais seguro e mais tranquilo. Por sua vez, elaborei projeto que considera de utilidade pública o Instituto Fonte de Água Viva. O Instituto desenvolve atividades comunitárias, esportivas e afins, como cursos profissionalizantes, creches, assistência à criança e ao adolescente, assistência médica e jurídica, dentre outras atividades de caráter educativo e de inclusão social. O hip-hop também não saiu da minha pauta no que concerne à inclusão social. Movimento cultural e musical de caráter popular no nosso município, o estilo se tornou uma manifestação cultural do povo carioca, identificado com a população negra, tanto quanto o samba, o caboclinho, o maracatu, o movimento Mangue Beat e a capoeira, entre muitos outros estilos musicais do Rio de Janeiro e do Brasil. Apesar de ter vindo dos Estados Unidos, o hip-hop foi influenciado pela cultura local, como foi a bossa nova, que é o samba com a maravilhosa pitada do jazz. O hip-hop se transformou, tal qual o funk, em uma manifestação de massa, em cultura de massa, e por isso é inquestionável, sensato, que o hip-hop seja considerado por meio de projeto e, consequentemente, oficializado como movimento cultural e musical da nossa cidade. Vedado ficar-se-á
qualquer manifestação de discriminação e preconceito de natureza social, racial, cultural e administrativa contra o hip-hop e seus integrantes. Também apresentei o projeto, já aprovado pela Câmara Municipal, que considera de utilidade pública o Centro de Capacitação e Desenvolvimento Social, o CCDC. O centro faz um profícuo trabalho junto às comunidades carentes, na área de Madureira. Criado há 10 anos, o CCDC é referência no que tange à disponibilização de equipamento denominado Polo de Integração Social. No espaço, as salas de aulas, com carteiras escolares, quadro branco, banheiros, ventiladores e setor administrativo. Muitas pessoas frequentam o CCDC e, com isso, puderam mudar suas vidas para melhor. Aproveitei ontem, com o apoio dos meus colegas vereadores. Por isso, agradeço-lhes o projeto que institui o sistema de academias da terceira idade e a Academia Carioca de Saúde e Envelhecimento Saudável no âmbito do município. Esse projeto visa atender um público que não tem muito acesso ao direito de se exercitar e ser atendido por profissionais treinados para exercer o ofício de lidar com as pessoas mais velhas. Esse projeto já é implantado pela Secretaria de Qualidade de Vida, secretária Cristiane Brasil, está sendo implantado em todo o Rio de Janeiro. As academias serão instaladas em diversos bairros, nas praças ou outros lugares, conforme as necessidades dos profissionais e dos idosos. Considero a aprovação do projeto um grande avanço social para os idosos, principalmente para aqueles mais carentes. E, mais uma vez, agradeço aos meus pares pela sensibilidade de aprovar tão importante proposta nessa casa. Foi aprovado também o projeto que considera o Grupo Semeru Saúde, localizado em Santa Cruz, entidade de utilidade pública. O Semeru foi fundado em 76 e é composto por uma rede de atendimento médico ambulatorial sem fins lucrativos. Além do Rio de Janeiro, o grupo está presente na cidade de Duque de Caxias, Seropédica e Itaguaí. Além das clínicas e hospitais, o Semeru executa ações de responsabilidade social por intermédio da Casa de Apoio à Criança e ao Adolescente, do Abrigo dos Idosos Doce Moradia, da creche Casulo, do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos Renascer e do Serviço de Assistência de Amparo a Famílias Carentes. Como se percebe, é realmente uma entidade de utilidade pública. O Cadastro Municipal de Crianças e Adolescentes Desaparecidos é um dos meus principais projetos nessa casa. A proposta é de cunho humanitário e administrativo, porque força os poderes públicos a se movimentar com maior força e precisão no que se refere à busca desses menores de idade. O cadastro facilitará a busca dos filhos desaparecidos e fará também com que os que realizaram ações criminosas e ilegais sejam subjugados pela polícia e pela justiça. Projeto de lei similar tramita no Congresso Nacional. Portanto, faz-se necessário que no âmbito municipal também tenhamos no cadastro o que permitirá a recuperação de quem sumiu do seu lar. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, sou o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. A igreja tem mais de 700 mil fiéis no Rio de Janeiro. Somos um dos grupos sociais e econômicos representativos da nossa cidade e do nosso estado. Por causa dessa realidade, elaborei um projeto que institui o dia 9 de julho como Dia Municipal da Igreja Universal do Reino de Deus. Para o conhecimento dos meus pares e da sociedade carioca, o 9 de julho, data em que foi fundada a Igreja Universal, não implicará em feriado qualquer. Apenas reivindica que a Igreja Universal, amada e frequentada por centenas de milhares de cariocas e brasileiros, conste do calendário oficial
da nossa cidade, tais quais muitas outras igrejas e denominações já são constantes. É um projeto de cidadania, porque permite a inclusão de milhares de evangélicos e cidadãos cariocas ao nosso calendário. Como presidente da Comissão Permanente dos Direitos dos Idosos, tenho realizado ações de fiscalização e de apoio a órgãos, instituições, entidades dos setores privados e públicos que tratam da questão dos idosos. Além de visitar asilos e participar de eventos oficiais, ou não, no que concerne à pessoa idosa, tenho me pautado para fazer da Comissão do Idoso um órgão que realmente ofereça apoio para os homens e mulheres da terceira idade. A comissão encaminha os idosos aos órgãos públicos que possam atendê-los em caso de necessidade, como Delegacia do Idoso, Ministério Público, hospitais e clínicas, a Secretaria do Envelhecimento Saudável, os asilos e os programas municipais e estaduais dedicados aos idosos, exemplificados na oferta de lazer, entretenimento, ginástica, esportes e trabalhos artísticos e manuais. Por sua vez, a comissão tem debatido na Câmara Municipal a condição dos idosos, seus interesses e sua proteção contra a violência, a exploração, o direito de ir e vir e de escolher como viver e até mesmo o que comer. Tenho, juntamente com minha equipe, dado grande ênfase ao combate à violência e à exploração por meio de denúncias aos órgãos competentes. A comissão realizou audiências públicas no plenário desta Casa e as reivindicações dos idosos foi a tônica nesses eventos. Elaborei os seguintes projetos que já foram apresentados à mesa da Câmara. Projeto que trata de concurso anual de redação entre os alunos da rede pública de ensino do município sobre a valorização do idoso. Um projeto que dispõe sobre o serviço voluntário para o idoso. Projeto que trata sobre a tramitação dos processos administrativos de pessoas idosas. Projeto que dispõe sobre a alfabetização de adultos. Projeto que trata da atenção e dos cuidados aos idosos entre as atividades do serviço voluntário. Quero ressaltar ainda que o Centro Cultural Jerusalém é projeto aprovado nesta Casa. O centro já faz parte do guia oficial e do roteiro turístico e cultural do Rio de Janeiro. O centro conta a história de Jerusalém e tem uma das maiores maquetes do mundo que retrata a milenar cidade de Jerusalém, a qual aproveito para convidar a todos que me assistem pela TV Câmara e os meus companheiros de plenário a fazer uma visita ao nosso Centro Cultural Jerusalém, que fica ali em Del Castilho, na Avenida Dom Helder Câmara, 4242. Um local aprazível, com, enfim, um lugar excelente para você fazer ali uma reflexão muito profunda a respeito da cultura judaica do povo hebreu. Além dos meus projetos, sendo que 4 já aprovados por esta importante Casa de Leis, apoiei os projetos e programas da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é administrada pelo nobre prefeito Eduardo Paes, que tem feito um trabalho, a meu ver, muito satisfatório e aprovado por mim. Programas de profundo apelo social, como as clínicas das famílias, as unidades de pronto atendimento, o Morar Carioca, o Cartão Família Carioca, os espaços de desenvolvimento infantil, os EDIs, o Idoso em Família, o Ginásio Carioca, o Bairro Maravilha, o Projeto Empresa Bacana, a ciclovia da Zona Oeste, o Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso, PAD, além do projeto Rio em Forma Olímpico, fizeram o Rio um Rio melhor, atencioso com sua gente e preocupado com o desenvolvimento do povo carioca. Apoiei todos esses programas e projetos
porque os considero de grande dimensão e impacto junto à sociedade carioca. Temos um prefeito e secretários municipais que trabalham duro e mostram os resultados. A Câmara, por intermédio dos vereadores, trabalha em sintonia com a Prefeitura, de modo que os programas socioeconômicos frutifiquem, sem, no entanto, esquecer o papel constitucional de fiscalizar o dinheiro público, as obras, os projetos e programas. O Poder Legislativo fiscaliza o Executivo e cobra resultados. E é o que temos feito nesta casa. Mas quando a Prefeitura apresenta à Câmara propostas que vão ao encontro do povo carioca, esta casa responde afirmativamente e cumpre o seu papel de ser o representante direto da nossa população. Para finalizar, termino meu pronunciamento e, ao agradecê-los, desejo a todos os vereadores e as vereadoras, aos servidores da Câmara Legislativa, ao presidente desta casa, Jorge Filipe, e ao nobre povo carioca, que o ano de 2011 seja um tempo de realizações para todos, homens e mulheres de boa vontade, no sentido de que saibamos honrar esta Casa de Leis e cuidar dos interesses da nossa linda cidade, para que ela se desenvolva e que a nossa sociedade tenha acesso a uma vida de melhor qualidade e o direito à felicidade de todos. Muito obrigado. Eu gostaria, senhora presidente, que esse meu pronunciamento fosse registrado nos anais desta Casa de Lei e dado publicação aos órgãos oficiais. Muito obrigado. Parabéns, senhor vereador. Que Deus abençoe. Um feliz ano novo. Quero informar a Vossa Excelência que o senhor entrou com esse projeto das crianças desaparecidas e o presidente Lula, a pedido da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente, que esteve no dia 25 de junho em Brasília, sancionou a lei e estendeu para pessoas desaparecidas. Então, o projeto não está tramitando mais, já virou lei. Espero que Vossa Excelência logre sucesso nesse cadastro, que é muito importante para nos ajudarmos lá em Brasília. Que Deus abençoe. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Por favor, depois do requerimento, eu passo a palavra para Vossa Excelência. Eu gostaria de pedir ao meu chefe de gabinete, por favor, para me trazer meu óculos, que é em cima da mesa, por gentileza. Requeiro, já passei dos, como diz Roberto Carlos, depois que a gente passa dos 35, a gente tem alguns probleminhas, entendeu? Pega a minha, por gentileza, vereadora, traz minha bolsa ali, por favor, a cinza ali, por favor, lá atrás. Aí, o tio Carlos, por favor. O Roberto passou dos 35, eu passei dos 25. Obrigada. Requerimento 1015 de 2010 do vereador José Everaldo, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à senhora Lecissa Fagundes Franco Mendonça, professora, por relevantes serviços prestados em prol da população da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 1015 de 2010, do vereador José Everaldo, que requer à mesa diretora o jogo de medalhas São Francisco de Assis ao senhor Francisco do Carmo Silva. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 1017 de 2010, do vereador José Everaldo, que requer a concessão do jogo de medalhas São Francisco de Assis ao padre Josias Alceu Zanuso. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 1018, requeiro à mesa diretora na forma regimental a concessão de medalhas Chiquinha Gonzaga, senhora Iracema Oliveira Neto Souza, professora. É do vereador José Everaldo. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 1019 de 2010, do vereador Márcio Pacheco,
que requer, na forma regimental, que seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto à instituição DEGASE, Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 1020/2010 do vereador Márcio Pacheco, que concede a medalha de mérito Pedro Ernesto à excelentíssima senhora primeira-dama Adriana Anselmo Cabral. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira-dama do Estado, porque tem a do município também, né? Tá certo, vereador. O requerimento do vereador Márcio Pacheco, requerimento 1021, que requer a mesa diretora, o conjunto de medalha Pedro Ernesto, a ONG, ACB Rio de Janeiro, Ação Comunitária do Brasil. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Do vereador Dr. Carlos Eduardo, que requer a mesa diretora que seja concedida a medalha São Francisco de Assis ao 3º milênio, a organização não governamental Fala Bicho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1023. De quem é isso? Do vereador Marcelo Piuí, que pede a concessão do conjunto de medalhas de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, professora Inesita Monteiro Dantas, coordenadora da 7ª CRE. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 1024 do vereador Alexandre Cerruti, que pede que seja concedido o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor pastor Natanel Sabino dos Santos. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Passo a presidência agora ao nosso excelentíssimo presidente e candidato à reeleição desta casa, vereador Jorge Felipe. E meu candidato. Requerimento número 1025, 2010, de autoria da senhora vereadora André Gouveia Vieira, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao grupo que viabilizou a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. José Roberto Afonso, Cid Heráclito de Queiroz, Pedro Novaes Lima e Sueli Caldas, por relevante serviço prestado ao país. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1026. Senhor vereador Márcio Pacheco, requer a mesa diretora na forma regimental que seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor padre Marcos Antônio Correia Pinto Duarte, o padre Marcos Duarte. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1027. Senhor vereador Márcio Pacheco, que requer a mesa diretora de forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor Marcos Malafaia Preza. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco, que requer a mesa diretora na forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor Paulo Silveira Martins Leão Júnior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1029, 2010, de autoria também do senhor vereador Márcio Pacheco, que requer a mesa diretora na forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto à comunidade Bom Pastor, por intermédio de seus fundadores, excelentíssimo senhor João Tomás de Carvalho e a excelentíssima senhora Doris Roya de Carvalho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1030, de autoria do senhor vereador S. Ferraz, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão de medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Solange Diniz Filgueiras, jornalista, poetisa e dramaturga. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Renato Moura,
Requerimento número 1031, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Perenesto ao Procurador Federal, Dr. Marcelo Teixeira Bittencourt, chefe de gabinete da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, pelos inestimáveis serviços prestados ao Rio de Janeiro e ao país. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Perenesto a Carlos Saldanha, por relevantes serviços prestados em prol da cultura. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1033, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Perenesto à senhora Betina Brandão Boechat. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1034, de autoria do senhor vereador José Everaldo, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Perenesto ao senhor Samuel Aldaide Buzaglo, advogado, professor e procurador, aposentado por relevante serviço prestado em prol da população da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador José Everaldo, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Perenesto ao capitão de mar e guerra do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, Carlos Chagas Viana Braga, por relevantes serviços prestados em prol da população da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1036, de autoria da senhora vereadora Tereza Berg, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Wanda Maria Costa de Souza Araújo de Almeida Lima. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa a ordem do dia. A presidência dá conhecimento que encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta as redações finais dos seguintes projetos. Projeto de lei complementar número 25A de 2001, mensagem número 81 de 2001, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política urbana e ambiental do município, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 42A de 2010, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a modificação de parte do PAA 10.600, PAL 41.632, Corredor Cultural, nas áreas do entorno da Praça do Expedicionário, cria condições para sua ocupação e dá outras providências. Projeto de lei número 529A, de 2009, de autoria dos senhores vereadores Clarissa Garotinho, Chiquinho Brazão, Paulo Messina, Rosa Fernandes e Leonel Brizola Neto, que consolida a legislação municipal referente às concessões de utilidade pública. Projeto de lei número 737-A de 2010. Mensagem número 108 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011. Projeto de lei número 738-A de 2010, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 5.215, de 2 de agosto de 2010, e dá outras providências. Caso não sofra emendas de redação, serão consideradas aprovadas e irão ao toque nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. A presidência, pela ordem da nova vereadora Clarissa Garotinho, os projetos mencionados encontram-se, as redações finais encontram à disposição dos senhores vereadores para consulta.
Boa tarde, vereadores. Eu queria agradecer a todos os colegas, porque ontem finalmente conseguimos aprovar aqui um projeto de minha autoria que cria o Conselho Municipal da Juventude. E eu estava numa luta para conseguir aprovar esse projeto, porque a juventude sempre foi uma bandeira do meu mandato. Eu iniciei na militância política ainda muito jovem, fui presidente da juventude do PMDB enquanto fui filiada àquele partido, fui convidada agora para ser presidente nacional da juventude do PR, partido ao qual eu pertenço, e fui diretora da União Nacional dos Estudantes, coordenadora do DCE da minha faculdade, sempre militei nos movimentos sociais da juventude e entendo a importância e a necessidade de se investir em políticas públicas voltadas para os jovens, principalmente políticas que incentivem o protagonismo juvenil, fazendo com que as políticas públicas de jovens sejam feitas também por jovens e para jovens. Então, eu queria agradecer a todos os vereadores, porque eu ficaria muito triste se eu fosse embora da Câmara e não conseguisse aprovar esse projeto, que foi um dos primeiros que eu apresentei aqui na casa. Muito obrigada a todos os colegas e aproveito a oportunidade para desejar a todos um feliz ano novo. Pela ordem, nobre vereadora Tânia Bastos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu estou aqui para também agradecer imensamente esse ano, porque, na verdade, os trabalhos que nós realizamos dentro da Comissão dos Direitos da Mulher teve um empenho muito grande da minha assessoria e, assim, eu tive uma repercussão também muito grande dentro de alguns jornais de grande circulação, e isso foi muito bom, porque deu visibilidade à nossa Comissão da Defesa da Mulher. E gostaria, senhor presidente, que o Executivo encaminhasse, nesse próximo ano agora, o Conselho, registrando aqui o Conselho dos Direitos da Mulher, porque o município do Rio de Janeiro é o único município, né? Mas sendo a capital, nós, infelizmente, não temos o Conselho dos Direitos da Mulher, de Defesa da Mulher. É o único, na verdade, a gente está aqui, eu tenho aqui me empenhado bastante, conversei com o assessor especial, né, o Antônio Sá, falando a respeito dessa importância, e eu gostaria que o ano que vem o próprio Executivo encaminhasse a esta casa para que seja aprovado. Já conversamos bastante com o pessoal também da CEPIG, que é a coordenadoria, né, especial, a Terezinha Lameira é uma pessoa que tem sempre aí, está sempre aqui na casa, em parceria comigo, fazendo diversos fóruns, diversos seminários, e isso também é muito importante, que dá visibilidade. Eu quero também aqui, senhor presidente, destacar e agradecer imensamente aos secretários do prefeito Eduardo Paes. Não vou citar os nomes, porque são diversos, na verdade são todos, né? Que eu estive diversas vezes com eles, conversando, solicitando vários pedidos eu havia feito, e fui muito bem recebida por todos os secretários do prefeito Eduardo Paes, exceto ligado a alguns, infelizmente, subprefeitos, que eu tive aqui algumas desavenças, porque existem subprefeitos que eles pensam que são os próprios prefeitos. E, na realidade, eu tive, assim, uma desavença muito grande com alguns deles, porque é muito chato as pessoas acharem que nós estamos ali apenas para pedir, mas não é. Na verdade, nós estamos vendo a necessidade do povo, e nós somos até cobrados por isso. E por diversas vezes eu ter ouvido e algumas solicitações foram feitas também para mim, eu tive que realmente conversar com alguns subprefeitos, pedir para que eles fizessem o papel deles. E fui muito mal interpretada por alguns deles. Então, assim, é uma coisa muito ruim isso, porque, na verdade, a gente tem um carinho, a gente tem uma atenção muito, né, dos secretários que estão acima deles, e enquanto alguns subprefeitos a gente não tem nenhuma resposta, inclusive. Então, que o prefeito Eduardo Paes possa rever aí
alguns subprefeitos das áreas, excluindo, obviamente, o meu subprefeito da Ilha do Governador, Vitor Ascioli, que é uma pessoa maravilhosa, o qual tem uma parceria muito grande. O André também, que é o subprefeito da área da Zona Norte, uma pessoa maravilhosa. Mas existem alguns subprefeitos que eu não quero citar aqui, para não expor, até deveria, mas eu não tive total atenção como eu gostaria de ter tido. Então, senhor presidente, eu quero aqui imensamente agradecer a todos. Perdi a minha mãe no mês de janeiro, vai completar agora 1 ano, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, na verdade, dedicou a sua vida muito aos seus filhos, aos seus 4 filhos, e é uma pessoa que, na verdade, merece, assim, de mim, toda atenção, todo elogio que eu pudesse, né, e que eu pude dar. Obviamente, eu gostaria de prestar a essa mulher que veio sozinha do Nordeste para o Rio de Janeiro, com seus filhos para cuidar, e fez a sua família, e graças a Deus, assim, todos bem encaminhados, bem-sucedidos, e sozinha, senhor presidente. O mais importante é isso, nordestina, né, nordestina, e sozinha no Rio de Janeiro. Eu quero aqui parabenizá-la, eu sei que onde ela está melhor do que a gente, mas agradecer imensamente por tudo que ela fez por mim e pelos meus irmãos. E muito obrigada, então, agradecendo também ao senhor que desempenhou bastante esse papel, muito bem feito dentro desta Câmara, e dizer também, senhor presidente, que o meu voto, obviamente, é seu no dia 3 de janeiro. Muito obrigada e um Feliz Natal para todo mundo. Palavra pela ordem, a nova vereadora Lilian Sá. Senhor presidente, bem, está chegando a hora de ir, né? Então, a gente está aqui para se despedir. Isso aí é um refrãozinho até de uma música que tem do Roberto Carlos, né? Está chegando a hora de ir, venho aqui para me despedir. E eu quero me despedir de todos aqui dessa casa. Mas antes eu quero fazer agradecimentos. Eu quero agradecer 10 anos de trabalho como vereadora nessa casa. Tive o prazer de trabalhar com o prefeito César Maia. Foi um grande parceiro, eu fui fiel escudeira dele durante alguns anos aqui. E agora nós estamos com o prefeito Eduardo Paes. Assim como o senhor, nós apoiamos o Eduardo Paes. Tivemos, né, o privilégio de estarmos naquele dia de chuva, caminhando em Bangu, né, fazendo campanha para o Eduardo Paes, eu, o senhor, o Luiz Carlos Ramos, aquele dia de chuva, e a gente lá, eu vi o empenho de todos, e nós estamos muito felizes, porque o Rio de Janeiro teve um crescimento muito grande. A Câmara Municipal nunca esteve num momento tão bom como este, né, em respeito e em votações importantíssimas que nós tivemos nessa casa. Nós tivemos aqui o pacote olímpico, nós tivemos falando discussões importantes como o Porto Maravilha e tantas outras coisas, o plano diretor dessa cidade que o senhor deu start, e hoje nós podemos ter um plano diretor, o trabalho da Aspásia Camargo, que está nos deixando, mas vai fazer um excelente trabalho, como eu já falei aqui outra vez no discurso lá como deputada. Nós estamos perdendo, assim, grandes nomes como vereadores que estão indo, né, para outras casas legislativas fazerem o que eles fizeram aqui, ainda melhorar ainda, né, o que fizeram, porque com mais poder se pode fazer mais coisa, não é verdade? Então, eu só tenho a agradecer ao vereador Jorge Felipe, né, pelo seu trabalho, o que ontem o Jairinho falou muito bem, o ganho da Câmara de Vereadores, a questão da aposentadoria, né, o que a Câmara vai economizar, o que a Câmara ganhou. Sua gestão foi muito importante para todos nós. Segunda-feira estarei aqui, porque eu ainda voto em Vossa Excelência, estarei aqui, meu voto é do senhor, como eu já falei, mas eu queria fazer um pedido especial aos vereadores. Eu estou preparando um dossiê da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente,
e foi um trabalho muito árduo. A Tânia, que aí está do seu lado, eu falei hoje para a Verinha que existem 5 mulheres preciosíssimas, não tirando, né, o mérito de outras mulheres, mas que sem elas essa Câmara não funciona. É a Tânia, a Verinha, a Edna do cerimonial, a Cristina e a Jaqueline. Não tirando o mérito das outras que estão ali, mas que ajudam os vereadores aqui no plenário e as da taquigrafia também, que fazem excelente trabalho. Mas nós estamos precisando, né, de apoio. Eu vou precisar do apoio de vocês para que chegar em Brasília poder lutar pelas crianças e adolescentes. Vou precisar da Câmara de Vereadores. Então eu preparei esse dossiê. Segunda-feira eu vou entregar, né, para cada um dos vereadores aqui tudo que a comissão fez, tudo que a comissão as campanhas contra o aborto, as campanhas da dengue, campanhas de combate à pedofilia, maus tratos e abuso sexual, várias campanhas que a comissão fez. Nós temos tudo catalogado, as audiências públicas discutindo os problemas das nossas crianças e adolescentes da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de pedir que os vereadores, que os projetos ligados à criança e adolescente, hoje saiu uma matéria aqui, que é o Disque Criança, que nós temos, que é importante, que é o 0800 28 29 996. E saiu com o telefone errado no Diário Oficial da Câmara, e nós vamos pedir para republicá-lo, porque está errado. E nós estamos reivindicando, através de um projeto de lei, esse número, para que esse número seja um número que venha substituir um número que é da vereadora Verônica Costa, que é uma lei, e ele não funciona, e o da Câmara de Vereadores funciona. Então, eu vou pedir a vocês que votem nesse projeto quando estiver aí, porque esse número já é conhecido em todo o Estado, recebe várias denúncias. Vou entregar o dossiê todas as denúncias que forem encaminhadas para Vossa Excelência, vou entregar no gabinete de cada vereador para saber, né, o que a comissão fez, o que nós estamos fazendo. Então, eu só quero pedir aos senhores vereadores que, quando chegar esse projeto, que vocês aprovem. Eu não vou estar aqui, mas eu sei que Vossas Excelências vão estar e pode dar continuidade. E eu quero só agradecer a todos vocês, que Deus abençoe. Nós tivemos projetos importantes, que viraram leis importantes, e que está tudo no nosso site, que é www.liliansá.com, porque se eu ficar falando aqui, eu vou ficar a tarde toda falando 10 anos de trabalho. Então, eu agradeço a cada um vereador, tá? Cada um de vocês, a todos os funcionários da casa, todos os funcionários da taquigrafia, os funcionários do áudio, né, da TV Câmara, os assessores, os assessoristas, o pessoal do cerimonial, a todos os vereadores. Desejo um feliz ano novo, muita paz, que vocês possam ganhar as eleições e continuar fazendo excelente trabalho, porque vocês têm valor, vocês têm que lembrar disso. Se a população do Rio de Janeiro votou em vocês, é porque ela acredita em vocês, ela acredita no potencial de cada um. Então, que vocês façam por merecer. Um beijo no coração aos meus eleitores, às pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho. Clarice Garotinho, você vai estar lá, eu sei que você vai ser ótima lá na LERJ, vai ser líder da bancada, eu espero. Foi uma grande líder, eu te agradeço aqui, foi nossa líder aqui, ao Fernando Moraes, que é outro parceiro do nosso partido, ao seu pai, Garotinho, à sua mãe, Rosinha, que até que enfim vocês vão poder agora, esse ano, relaxar um pouquinho, depois de tantas perseguições, depois de vocês apanharam tanto, mas Deus é fiel. Deus é fiel com aqueles que são bons. Tio Carlos, Brizola, né? Vocês são grandes nomes para assumirem a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, um beijo no coração de vocês e até, sabe, a próxima campanha, a gente se encontrando aí na rua, tá? Um beijo no coração. Estou com saudade mesmo, gente, muita saudade. Jorge Felipe, sorte. Espero que você ganhe assim de 51-0, tá bom? Beijo no coração. Obrigado, tchau. Obrigado. Pela ordem, o vereador Dr. Ivanir de Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje provavelmente será o último dia que teremos contato no presente ano, aproximando-se então o ano de 2019,
2011, gostaria de, neste momento, desejar a todos os colegas vereadores desta casa e a todos os seus funcionários muito sucesso, grandes realizações e muita saúde no próximo ano. Gostaria também de informar que durante a minha história política, eu, como vereador, no primeiro mandato, atuei nesta casa, participando da mesa diretora como segundo secretário. Fui eleito deputado estadual e, nesta oportunidade, ocupei o cargo de primeiro vice-presidente daquela casa. Posteriormente, com o afastamento do presidente Sérgio Cabral, durante 6 meses, ocupei interinamente a presidência também daquela Casa de Leis. Nesta oportunidade também, ocupei o cargo de secretário de Estado de Saúde no governo de Marcelo Alencar. Fui presidente regional do PSDB também naquela oportunidade. E neste momento, senhor presidente, senhores vereadores, eu me julgo em condições de assiduidade, pontualidade, ética e experiência, me candidatar a um cargo da mesa diretora. Neste caso, com o afastamento do nosso vice-presidente, eleito deputado federal, desejo me apresentar como candidato neste cargo de primeiro vice-presidente na próxima chapa desta Casa de Leis. Eram as minhas considerações, desejando então a todos um feliz 2011. Muito bem. Com a palavra, a vereadora Espácia Camargo. Senhor presidente, meus colegas, amigos, vereadores, este é um momento de emoção, de especial emoção, porque muitas vezes a gente vive as experiências, a gente sofre, realiza, luta, e não tem ideia e a dimensão exata da experiência que está vivendo. Eu acho que é por isso que existe história, é por isso que existe memória, porque nós temos que, em algum momento, pensar em tudo que aconteceu e avaliar mais corretamente a experiência. E é isso que acontece quando a gente se despede. Eu considero que não estou me despedindo, eu vou apenas para o outro lado da rua, e vocês podem contar comigo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, porque eu pretendo fazer lá coisas muito parecidas com as que eu pude fazer com vocês aqui. Mas eu queria, nesse momento, dizer que realmente Deus me privilegiou com 2 votações finais aqui nessa casa, senhor presidente, que me fazem muito, muito, muito feliz, né? A cidade do Rio de Janeiro votou a sua lei das mudanças climáticas, o que posiciona o Rio de Janeiro numa posição de liderança internacional, porque são poucas as cidades que realmente já estão comprometidas com a redução dessas metas. Nós estamos vamos cumprir metas ousadas, porque vamos reduzir 20% dos gases de efeito estufa até 2020, e essa é a mesma proposta que está fazendo o Estado de São Paulo, que é um grande poluidor, muito pior do que nós, mas, sobretudo, eu acho que o que vale é o processo de tomada de consciência e o processo, a direção que essa cidade começa a tomar de mudança, de quebra de uma cultura política
que, bem ou mal, todos nós estamos envolvidos com ela, não é? Uma cidade, por exemplo, que não conhece muito, não pensa muito a sua vocação econômica, porque nunca foi um centro econômico. Essa cidade foi capital da República, não é? Essa cidade foi perseguida, humilhada durante 30 anos, 40 anos, né? Desde que perdeu a condição de capital e depois foi submetida a um processo de fusão absolutamente inconstitucional, irregular, juridicamente irregular, que trouxe perdas irreparáveis para a cidade. Na verdade, o Rio de Janeiro, durante décadas, sustentou o interior do Estado, e, ao ponto de estar exângue, sem energias mais, para poder segurar a si mesma. Mas agora nós encontramos esse novo caminho. E o plano diretor, senhor presidente, eu quero dizer que deve muito a algumas pessoas que estão presentes aqui nessa casa, especialmente a Vossa Excelência, porque a situação era calamitosa, né? Nós estamos desde 2001 com este plano encalhado aqui dentro, e encalhado por responsabilidade do Poder Executivo. E quando nós tomamos a decisão, o senhor tomou a decisão política de levar esse plano até o fim, eu acho que nem o senhor sabia o tamanho do desafio que isso representava. Quantos obstáculos! E eu ouso dizer, senhor presidente, que com toda a experiência de vida que eu tenho, que não é pouca, o maior problema que nós vivemos nesse plano diretor foi o silêncio, foi o vazio, foi a paralisia, porque às vezes eu olhava para Vossa Excelência e dizia, nós não vamos conseguir, nós não vamos chegar até o fim. Era como se houvesse uma sombra escura que emperrava o processo. Mas eu estou aqui vendo Alfredo Serquis, que foi o primeiro que teve a coragem de fazer uma revisão de um projeto que estava aqui insustentável, inconstitucional e ilegítimo. E eu devo testemunhar aqui que ele sozinho, porque na época ele não contou com nenhum apoio, a não ser o dos seus nobres e dedicados funcionários. Ele saiu por essa cidade, procurando a interlocução e procurando ajustar um novo projeto para que ele pudesse ser discutido. Mas isso tudo me cala muito fundo, porque eu tenho um objetivo na minha vida, que é o objetivo de valorizar o Poder Legislativo, nas minhas modestíssimas possibilidades. E é por isso que eu quero dizer aqui a todos que essa experiência foi engrandecedora para mim. Foi uma experiência que provou, de fato, que o Poder Legislativo deveria ter um tratamento mais nobre, deveria ser mais respeitado. E, de fato, nós devemos aqui também dizer uma palavra de agradecimento ao senhor prefeito Eduardo Paes, porque desde o primeiro momento em que ele assumiu a prefeitura, foi muito claro, muito explícito no apoio que pretendeu dar esse plano. É verdade que ele não fez o dever de casa totalmente até o fim, não fez. Né? Mas eu tenho certeza que ele o fará, porque o plano diretor, ele é muito, a meu ver, uma metáfora da cidade do Rio de Janeiro. Assim como nós estamos nos soerguendo de uma longa crise, não é? De uma crise terrível, também este plano, ele é imperfeito como a cidade é imperfeita. Eu sei que muitas vezes, senhor presidente, falou-se da construção do plano diretor de 92 como uma referência, quase que um ícone inatingível. Mas o Brasil padece desse mal de valorizar demais o jurídico, a lei, e muitas vezes esquecer que lei é gente, que lei é processo, e que se essas leis não forem cumpridas, se elas não forem internalizadas como alguma coisa que envolve diretamente as pessoas, nada acontecerá. Então eu digo aqui de coração a vocês, esse não é o plano perfeito
que nós imaginamos, não tem sequer a consistência jurídica do plano de 92, mas ele é um plano mais cidade, mais gente, com os nossos defeitos, com as nossas falhas. Ele é um plano que ainda ignora o planejamento. Mas como o plano iria aceitar e incorporar o planejamento se a cidade e o Poder Executivo não o fizeram? Se a cidade desconhece esse planejamento. Então, eu acho que é também um motivo de orgulho saber que esse plano é um plano de desenvolvimento urbano sustentável do município. Porque ser urbano e ser sustentável é muito importante. Não basta que seja um plano de desenvolvimento, é preciso que ele seja um plano de desenvolvimento urbano e sustentável. Tornar as cidades sustentáveis, hoje, é o maior desafio da humanidade. Mesmo as mudanças climáticas, os gases de efeito estufa, eles dependem mais de 70% das cidades. É nas cidades que esse processo se agravou enormemente. E são as cidades que são o maior desafio para o ser humano, porque elas são ocupadas, impermeabilizadas, a natureza desaparece e o ser humano constrói um mundo artificial que não se sustenta por si mesmo, porque ele é cheio de brechas, de contradições, de fragilidades, e basta um bom e grande temporal para mostrar o quanto as nossas cidades no mundo inteiro são vulneráveis. Vejam Nova York agora com a nevasca, e isso está acontecendo em todos os países do mundo. Então, eu queria me despedir aqui de todos, dizendo que foi uma grande experiência. Eu também devo isso ao Alfredo Sirquis, porque foi ele que me disse, olha, você precisa ser vereadora. E, de fato, eu precisava ser vereadora para conhecer melhor a minha cidade. E cada um dos vereadores aqui presentes, e os que não estão aqui presentes, me ensinou isso, a conhecer melhor a minha cidade. E é com esse propósito, levando o Rio no meu coração, levando cada um de vocês, esses momentos tão importantes de convivência, que eu vou atravessar a rua, vou para o lado de lá. E que vocês podem estar certos de que eu levo comigo, no meu coração, uma grandes lembranças. E muita emoção. E contem comigo para o que precisarem, porque eu estarei muito perto de vocês. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada a esta Câmara, ao coro que eu tive o prazer de trazer aqui como uma contribuição para que ele pudesse dignificar essa casa, os funcionários queridos, Verinha, inclusive, aqui, e todos os assessores que são a alma dessa casa, Tânia, Zé Carlos, todos vocês, enfim, meu até já e meu muito obrigada a vocês. Hoje pela manhã, eu comecei a fazer um retrospecto desses 2 anos dessa atual legislatura. Aliás, eu fui um pouco antes, ainda à época da presidência do vereador Aloysio Freitas, quando o Congresso Nacional aprovou, a Câmara Federal aprovou a PEC, se eu não me engano era a PEC 45, se não me falha a memória, isso em 2008, e recebemos uma incumbência da mesa diretora, presidida pelo vereador Aloysio, para irmos a Brasília, explicar de que se aquela PEC fosse aprovada, uma redução de 60% no orçamento das câmaras das capitais, essa Câmara estaria inviabilizada. Não teria condição de prestar e cumprir com seu dever e sua obrigação para com esta cidade. E naquela época fomos eu, o vereador S. Ferraz e a vereadora Andréia Gouveia Vieira. Visitamos
vários senadores, chegando ao presidente do Senado e expondo as dificuldades que ocorreriam se aquela PEC aprovada pela Câmara fosse acolhida pelo Senado. De imediato, eu estou esquecendo o nome do senador que presidia, ele falou assim, não, nós não vamos aprovar, nós vamos desdobrar esta PEC. Entre a questão dos vereadores, o aumento do número de vereadores, e esse nós vamos aprovar, e o que diz respeito aos recursos, essa nós vamos deixar para o ano que vem. E assim ocorreu. Então, foi a primeira vitória. No ano seguinte, já na condição de presidente dessa instituição, e o assunto voltou à baila e na ordem do dia do Senado, fomos, eu, o vereador Stepan Ercecian, a vereadora Aspásia Camargo, o vereador Carlos Caiado, tinha mais alguém conosco naquela época? Fomos nós. E tivemos a oportunidade de visitar o novo presidente do Senado, o presidente José Sarney. Visitamos inúmeras lideranças, o Renan Calheiros, o do Sérgio Guerra, também era o do DEM, Agripino. Enfim, esse enfim sempre é mais sucinto, né? Enfim, tivemos a oportunidade de alertá-los de que não poderia dar prosseguimento com aquela proposta. Finalmente, depois de 9 idas a Brasília, conseguimos sensibilizar o senador Walter Pinheiro, que emendou e impôs uma redução de 20%. 20%, num orçamento como o da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tem uma importância muito grande, porque 80% dos gastos dessa instituição se dá basicamente com servidores, 60% de servidores e outros em benefícios, gratificações. Não teríamos recursos sequer para atender ao nosso custeio. Tomamos uma série de medidas e conseguimos, ao final do ano passado, chegarmos no dia 31, graças a fechamento de bicas do desperdício, redução de aluguéis, de valores pagos de aluguéis, cancelamento de contratos, chegamos ao final do dia 31 de dezembro com um saldo em caixa de 53 milhões. E desses 53 milhões, 38 milhões eram efetivamente economia que esta mesa diretora tinha conseguido. Com esses 38 milhões, iniciamos este ano com a redução dos 20%. Eu confesso aos senhores de que no mês de janeiro e fevereiro eu tinha um receio muito grande, porque nós tínhamos que sobreviver com o nosso orçamento e não utilizando aqueles 38 milhões. E eu via os corredores dessa Câmara, o semblante dos servidores desta casa, todos angustiados, porque era tanto boato, vai cortar o benefício disso, vai cortar o benefício daquilo. E a gente sabe que depois que você tem um salário com esses benefícios incorporados, isso faz falta no seu orçamento, porque você está acostumado a disponibilizar daqueles valores. Bem, mais uma vez, começamos a buscar aonde impor restrições, economias e buscar aumentar as nossas receitas. Conseguimos um aumento de receita de 17 milhões. Da seguinte forma, criamos o Fundo Municipal da Câmara do Rio de Janeiro, aplicando os recursos que recebíamos de 12º
e aqueles 38 milhões, que rendeu ao final deste ano, renderá no dia 31, em torno de 6 milhões e meio, é o que renderá até o dia 31, conseguimos recuperar recursos que não estavam previstos no nosso orçamento, porquanto era objeto de uma discussão no Poder Judiciário, em relação à contribuição social, aí mais 11 milhões, e chegamos a 17 milhões e meio no aumento das nossas receitas. E pusemos a nós mesmos, e aí eu quero agradecer a compreensão dos vereadores, uma série de medidas restritivas que implicavam numa economia substancial, vital, para que não fôssemos obrigados a impor esse sacrifício aos servidores e também aos vereadores. Desdobramos 2 cargos nos gabinetes. Com esse desdobramento, geramos uma economia de 2 milhões de reais. Porque o cargo DS6 era da ordem de 5 mil e poucos reais, nós, com o desdobramento, gastávamos apenas 4 mil e poucos reais, gerando essa economia de 2 milhões. Reduzimos despesas com aluguéis, mais uma vez, alcançando 220 mil reais de economia. Exigimos o ressarcimento dos servidores da Câmara Municipal cedido a outros órgãos, à União e ao governo estadual. Mais uma economia de 522 mil reais. Criamos o programa de aposentadoria incentivada, gerando uma economia este ano, de 2.383.000, mercê da confiança dos servidores que se habilitaram. Tivemos uma redução da despesa de custeio da ordem de mais 1.137.000. Vamos chegar no dia 31 com uma previsão de caixa de mais 2.025.000 reais. O mais interessante disso tudo é que, com esse programa de estímulo à aposentadoria, sensibilizou de tal forma os servidores desta Câmara, vereador Stepanir Ceciano, que 152 funcionários apresentaram seu pedido de aposentadoria, que vai gerar, na próxima sessão legislativa, no exercício de 2011, uma redução de despesa na folha de pessoal da ordem de 23.644.000 reais. Redução de 23.644.000 reais. E fizemos mais. Obrigações devidas por administrações anteriores, referente ao abono permanência, a atual mesa diretora resgatou parte desses compromissos, pagando quase 2 milhões de reais devidos a funcionários dessa instituição. Com todas essas medidas, redução de funcionário do gabinete, devolução de funcionários requisitados, que gerou uma economia de 250 mil reais, nada disso inviabilizou o exercício do mandato. Ainda fizemos investimento na parte de informática dessa casa. No que diz respeito à nossa relação com o Poder Executivo, foi uma relação de absoluta independência. Esta casa, em nenhum momento, se submeteu aos desejos do Poder Executivo.
exceto quando ela entendeu que as mensagens eram boas e deveriam ser aprovadas. Pela primeira vez, nós estávamos aqui acostumados, e quem viveu outras legislaturas vão se lembrar perfeitamente do que eu estou falando. Vivíamos aqui os rolo-compressores. Quando foi que alguém aqui, nas 3 últimas legislaturas, por exemplo, teve a oportunidade de discutir com o Poder Executivo qualquer mensagem aqui encaminhada? Quando nós tivemos liberdade de apresentar emenda a projetos do Poder Executivo, a maioria dizia assim, não, rolo compressor, ninguém assina emenda, e vão... Estes 2 anos não foi assim que funcionou. Cada mensagem que chegava à Câmara, o titular responsável pelo encaminhamento daquela mensagem, pelo senhor prefeito, vinha à Câmara, e era uma condição que nós impusemos, vir à Câmara, justificar e nos convencer de que aquela mensagem é boa. E nessa discussão, sempre, continuamente, aperfeiçoávamos a proposta do Poder Executivo. O Executivo, todas as mensagens que chegaram ao plenário foram aprovadas, mas aprovadas, inclusive, grande parcela dela, com o voto da oposição. Quantas vezes nós vimos que, infelizmente, vão nos deixar, que é uma tristeza muito grande para todos nós, imaginar que Clarissa Garotinho, Aspásia Camargo, Lucinha, mulheres combativas, determinadas, competentes. Quantas vezes nós as vimos ocupando os microfones, se insurgindo contra uma ou outra votação, e quantas vezes vimos a dignidade no papel delas, mesmo sendo oposição, votar uma mensagem que atendia o interesse da cidade. Numa demonstração eloquente, que o interesse da população tem que sobrepor sempre o interesse pessoal. A máxima de quanto pior, melhor, não teve vigência nessa instituição. Quantas vezes vimos pessoas do talento de Stepan Ercecian, de Alfredo Sirquis, a experiência de Alfredo Sirquis, o grau de conhecimento que Sirquis tem das questões urbanísticas, do vereador Márcio Pacheco, com posições absolutamente independentes, mas com a mesma determinação que tinham as vereadoras que eu citei antes, com o mesmo comportamento. Vai ser uma perda muito grande para todos nós a ida de vocês para outros parlamentos. Mas a ida de vocês para outros parlamentos não significa de que será um prejuízo para a cidade, mas será um ganho para o Estado e será um ganho para a União. Então, seja como for, nós seremos também contemplados, porque vocês estarão brilhando em outros parlamentos para o orgulho de todos nós. Ficar imaginando de que em 2 anos acabamos com algumas lendas que existiam nessa cidade, e eu falo isso com muito orgulho, viu? Olha, a lenda do Conselho e Código de Ética, isso era uma lenda nessa instituição. 18, 21 anos, completou maioridade civil tramitando nessa casa. Maioridade civil, um projeto tramitando nessa instituição. Não vou dizer que tenha sido a melhor proposta, a mais perfeita, mas foi dado um grande passo. E as coisas vão se aperfeiçoando, a legislação é assim mesmo. Tem que se dar o passo. Não tem que se impedir a crítica. A crítica será sempre saudável, porque ela permite correção de rumos. Quantas vezes nós vimos até pessoas autoras dessa proposta, daquela tribuna, como a vereadora Tereza Berger, combatendo alguns artigos que estão ali inseridos.
mas ela é a presidente do Conselho de Ética e nunca deixou de reconhecer o passo que foi dado com a aprovação. E propôs correção. E nós vamos analisar mais adiante. Lendas, como eu enumerei aqui algumas, eu só tenho que achei. Plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. 10 anos tramitando nesta instituição. Eu confesso que no meio do ano, deste ano, me deu um ímpeto de revolta, eu preciso declarar isso, um ímpeto de revolta, que eu achava uma vergonha nós não concluirmos esse plano diretor este ano. Era um desafio que nós tínhamos que responder positivamente a essa instituição. Não poderia encerrar este ano sem aprovar o plano diretor para a cidade do Rio de Janeiro, sob pena de sermos enxovalhados, porque nada, absolutamente nada, justifica a cidade estar há 10 anos sem rever o seu plano diretor. E nós conseguimos. Confesso que, às vezes, recordo uma vez que o Serquim chegou na reunião e falou assim: mas em plena campanha eleitoral nós vamos votar o plano diretor? Eu confesso que eu tentei, eu não consegui, mas eu tentei. Mas foi graças a essas tentativas que foi amadurecendo a convicção em todos que era um desafio não meu, era um desafio dessa instituição, de cada um de nós. E aí eu tenho que louvar aos integrantes da comissão revisora do plano diretor, notadamente a vereadora Aspásia Camargo e o vereador Roberto Monteiro. Por mais exaustivo que tenha sido o trabalho, eu acho que só o fato de termos hoje, e estamos concluindo hoje, do último dia, a nossa parte em relação a esse plano diretor. Fim de lenda do bilhete único. Bilhete único, eu fui um dos vereadores que trabalhou na época da elaboração da lei orgânica. Lá na lei orgânica nós falávamos do bilhete único. Eu estou falando da década de 1989, 30 anos. Nós falávamos em bilhete único. Porto Maravilha, no dia em que nós estávamos participando da sanção do projeto Pacote Olímpico, eu perguntei aos vereadores que estavam lá presentes: há quanto tempo se fala na recuperação da região portuária, uma área degradada dessa cidade? Nós temos vergonha de imaginar que o turista chegue e dê de cara com aquilo lá do jeito que está, abandonado, esquecido. Que as pessoas têm medo de andar ali por aquela rua, sob pena de violência, ser acometido de algum ataque. Hoje é uma realidade. Ontem, o governo federal assinou um convênio com a prefeitura de 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais. Estou falando de propostas de iniciativa do Executivo, como já existiram em outras legislaturas, mas essa instituição não ousou aprová-las, não teve coragem de discuti-las. Nessa legislatura, nesses 2 anos, mais uma lenda caiu. Metrô da Barra. O governador, no outro dia, falou assim para mim: presidente, arrecadamos com os terrenos quase 900 milhões de reais. Quase 900 milhões. Quem proporcionou esse recurso ao Estado? Fomos nós. Fomos nós que ousamos mexer nessa ferida. E ali está o voto de todos. De todos. Está a compreensão de todos, independente de ser situação ou oposição. Redução
do serviço da dívida. A prefeitura passa a ter 500 milhões para investir todos os anos, com a redução do serviço da dívida, de 9% para 6%, graças a essa instituição, que não viabilizou em outros governos, propostas ocorreram, mas não foram aprovadas. Nota fiscal eletrônica, turno único nas escolas municipais há 10 anos. Aliás, há 20 anos, isso consta do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, que foi emenda minha, que no prazo de 5 anos todas as escolas teriam que ter turno único. Letra morta, que envergonha todos nós, porque nenhum governo respeitou o que estava ali, e está ali. Poderia aqui enumerar Minha Casa, Minha Vida. Foram tantas as propostas que nós, sobre ela debruçamos, discutimos exaustivamente em reuniões contínuas no gabinete da presidência, onde participavam sempre mais de 2/3 dos vereadores, numa prática que deve ser estendida a todos os parlamentos. A relação entre executivo e legislativo tem que ser assim, deve ser assim, e não a relação promíscua do toma lá da cá. Por isso eu digo para você, eu tenho orgulho dessa instituição hoje. Eu tenho orgulho dos vereadores que compõem essa legislatura, que tiveram a competência de proporcionar à cidade essas vitórias e o fim dessas lendas. Estamos chegando ao fim. Hoje é o último dia dessa sessão legislativa. Temos aqui presente os vereadores Bencardino, Paulo Messina, doutor João Ricardo, vereador Carlos Caiado, vereador Márcio Pacheco, vereador José Everaldo, vereador Leonel Brizola Neto, vereador João Mendes Jesus, vereador Fernando Moraes, vereador Stepano Ercecian, vereadora Tânia Bastos, vereadora Patrícia Morim, vereadora Aspásia Camargo, vereadora Clarissa Garotinho, vereador Tio Carlos, se ausentaram os vereadores Ivani de Mello, vereadora Lilian Sá, vereador Sirquis. Quando foi que nós tivemos a última sessão com tantos vereadores presentes? Nunca. Peguem a lista de frequência. Aliás, se falar em frequência, na sessão legislativa passada, nós batemos a Assembleia Legislativa em sessões com quórum pela primeira vez na história do Parlamento Municipal. Não repetimos esse ano, infelizmente. Esse ano é ano de eleição. Temos 6 eleitos. Bem, 7. Como? Pois é, nós não abrimos sessão com 7. Aqui tem que ter 30%. Bem, eu quero agradecer aos vereadores que integram a mesa diretora, né, pela coragem que tiveram em tomar certas decisões, que às vezes cortar na própria carne impõe coragem. Porque quando você encontra um colega, ele chega, pô, mas eu vou ter que reduzir, eu vou ter que devolver 7 funcionários efetivos do meu gabinete. Poxa, mas vocês... Eu sei que isso é difícil, eu sei que isso é complicado na relação, mas era uma necessidade e nada justificava um número tão grande de servidores efetivos dentro dos gabinetes de vereadores e tantas outras medidas. Então, eu quero agradecer ao vereador Stepano Ercecian, à vereadora Patrícia Morim, ao vereador Dr. Jairinho,
ao vereador Carlos Caiado, aos vereadores Dr. Carlos Eduardo e Nereide Pedregal, né? Eu me sinto muito feliz em ter tido a oportunidade de trabalhar com vocês. Agradecer a cada um dos vereadores que nunca nos faltaram quando necessitamos do apoio. Errei e erramos muitas vezes. Eu tenho humildade sempre de repetir o pensamento do Rui Barbosa, aliás, que é o paraninfo desse parlamento. Está lá, ó, a imagem dele ali, ó. Ele diz assim: mudo de opinião porque sou capaz de raciocinar. Então, quantas vezes eu errei? Eu tenho humildade de falar: me desculpe, eu errei, estendo a mão, ganho a palmada, e tudo bem, a vida é assim. Tem que ter humildade de conhecer os erros. Então, eu quero pedir a vocês desculpa pelos erros que eu cometi, e que os cometerei certamente. Não tenho a vaidade ou a pretensão de imaginar que eu não... Meu Deus, como eu erro muitas vezes. Mas eu peço a cada um, toda vez que eu errar, falo assim: Jorge, está errado, eu vou corrigir rumo sempre, porque eu tenho essa lucidez. Quero agradecer aos funcionários dessa instituição, aqueles que servem à presidência, aqueles que integram, né, que estão permanentemente aqui conosco. Meu Deus do céu, e como eles apanham às vezes, né? Quantas vezes nessa discussão do regimento interno, né, na interpretação do regimento interno, a interpretação cabe tudo. E eu quero agradecer, então, a Tânia, ao Zé Carlos, a Cristina, agradecer a Jaqueline, agradecer a todos os funcionários do som, da TV Câmara, a todos que têm nos proporcionado, ao vereador suplente, Antônio Sá, mas o Antônio Sá sabe se pôr no lugar dele. Agradecer a todos vocês, porque se não fossem esses funcionários, com essa abnegação, com a determinação, uns poucos que trabalham por muitos, uns poucos que se sacrificam por muitos, que é uma relação que nós ainda vamos corrigir. Essa instituição precisa corrigir essa relação. Não é justo que assim seja. Poucos trabalhando por muitos. Então, antes de encerrando, não tendo sofrido emendas de redação, a presidência declara que as redações finais do projeto de lei complementar 25A, plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, projeto de lei complementar 42A, projeto de lei 529A, projeto de lei 737A, projeto de lei 738A, estão aprovadas e irão autógrafo nos termos regimentais. Passa-se ao expediente final, não havendo orador inscrito. A palavra fica franqueada. Não havendo quem queira utilizar a palavra, a presidência irá proceder à leitura do ofício encaminhado pela Secretaria-Geral da Mesa Diretora, concernente ao relatório das atividades legislativas. Excelentíssimo senhor presidente, cumprindo determinações contidas no decreto número 26, de 24 de junho de 1991, encaminha a Vossa Excelência o relatório das atividades legislativas dos senhores vereadores referente à segunda sessão legislativa da 8ª legislatura, propiciando que Vossa Excelência possa cumprir o disposto no artigo 31, inciso 12 do Regimento Interno. Transmito-lhe na oportunidade a expressão do meu elevado apreço e distinta consideração, respeitosamente, Tânia Mara Martinez de Almeida. Não havendo... Convido os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, Tânia Bastos, Clarissa Garotinho, Aspásia Camargo, Patrícia Morim, para arriarem as bandeiras nacional e do município ao som do hino nacional.
desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais que a vida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda capa, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido o nobre vereador Carlos Caiado para proceder à leitura da ata da presente sessão. Complementa a minha fala acrescentando o nome do vereador Aloysio Freitas. Ata da 115ª sessão ordinária, em 29 de dezembro de 2010. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Jorge Pereira, Elton Babu, professor Washington, Chiquinho Brazão, Carlos Caiado, Luiz Carlos Ramos, Jorginho da SOS, Dr. Jairim, Roberto Monteiro, Alfredo Sirquis, Vera Lins, Márcio Pacheco, Paulo Pinheiro, Leonel Brizola Neto, S. Ferraz, João Mendes, Jesus, Tereza Berg, José Everaldo, Marcelo Piuí, Dr. Jorge Manaia, Tio Carlos, Rubens Andrade, Dr. Gilberto, Stepano Essessian, Raimon, Lucinha, Vani de Melo, Adilson Pires, Bencardino, Dr. Carlos Eduardo, Renato Moura e Patrícia Murim. Assume a presidência o senhor vereador Stepano Essessian, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Vani de Melo, a convite. A presidência procede à leitura do ofício encaminhado pela Secretaria-Geral da Mesa Diretora, concernente ao relatório da atividade legislativa. A presidência por via dos senhores vereadores vereadora Tânia Bastos, Aspásia Camargo, Patrícia Morim, Clarissa Garotinho, arriarem as bandeiras nacional brasileira do município de Janeiro e ao som do hino nacional brasileiro. Aprovada a ata, convoco para o dia 3 de janeiro de 2011, às 11 horas, sessão extraordinária para a eleição da mesa diretora para o biênio 2011-2012. Dou por encerrado o segundo período ordinário de sessões da segunda sessão legislativa da 8ª legislatura.
desejando a todos um 2011 de muita saúde, paz e prosperidade.